Pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Bom, no vídeo de hoje eu venho falar mais sobre experiências sobrenaturais. Tô sentindo muito forte no meu coração que eu devo voltar a falar sobre temas aqui que eu já falei. Tem vídeos aqui no canal, muitos vídeos para quem tá entrando aqui pela primeira vez. Depois você pode maratonar aí vídeos de experiências sobrenaturais, mas eu realmente estou sentindo de voltar a falar porque a gente vai tendo novas experiências, né, novos testemunhos espirituais e novas revelações, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração e que a partir desse vídeo Deus vai falar mais com você, né? Por que eu tenho certeza? Porque Deus já tem falado com você. O importante é você identificar. Eu acho essa a grande dificuldade do povo de Deus, identificar que Deus está falando com a gente. Então é por isso que após esse vídeo eu tenho certeza que você vai identificar muito mais rapidamente, muito mais fácil quando Deus estiver falando com você. Porque eu tenho certeza que Deus fala com você assim como Ele fala comigo todos os dias. Antes de começar o assunto do vídeo, já quero pedir para você que não é inscrito nesse canal, já clica aqui embaixo, se inscreva, tá bom? Porque aqui nós levamos as coisas de Deus com muita simplicidade, muita verdade, e as coisas de Deus são simples, gente. A gente é que quer fazer um evento para tudo que é sobrenatural, tudo que é de Deus. Mas Deus, ele é simples, a começar com Jesus. Olha como Jesus foi simples, poderia ter vindo num palácio, mas resolveu nascer numa manjedoura. Então Deus, ele é simples, ele age na simplicidade. E é assim, até hoje, com as coisas espirituais. Hoje eu quero falar a respeito de ouvir a voz de Deus, tá? Identificar quando Deus fala com você, quando você tá tendo uma revelação de Deus, tá bom? Tenho duas filhas que hoje já são adultas, uma é casada, a outra ainda é solteira. Mas eu tenho duas filhas que foram criadas por mim, né? E a parte espiritual delas foi muito bem trabalhada por nós aqui em casa. Muitas vezes a gente deixa para a igreja criar os nossos filhos a respeito da parte espiritual, né? A respeito da fé. Então a gente leva para a escola bíblica dominical, a gente deixa aí no cultinho das crianças na hora do culto, esperando que lá elas sejam educadas, que elas cresçam na graça e no conhecimento de Deus. E não é assim. Eu acredito que a maior parte da criação espiritual tem que vir dos pais, tem que vir de casa. E eu olhando para o resultado, né, olhando para a vida das minhas filhas hoje em dia, eu posso ver que eu tive sucesso nessa empreitada, né, que não vem com manual, a gente fica super confuso de será que estamos fazendo a coisa certa? Será que estamos criando certo? Será que não? Será que vai dar certo? Será que vai se desviar? Será que vai permanecer firme? Será que vai ser um religioso? Será que vai ser uma pessoa espiritual? Tudo isso é um enigma para os pais, né? E a gente vai vivendo e vai fazendo o nosso melhor e no final a gente vê no que dá. E eu vendo no que deu, vendo a vida das minhas filhas hoje em dia, eu percebo que eu fui muito feliz e assertiva na forma como eu criei essas meninas na igreja. Eu vou trazer aqui duas experiências, né? A primeira eu quero pincelar muito rapidamente, porque quem já segue aqui no canal já viu o vídeo que eu falo sobre isso, aonde a minha filha fala que teve uma revelação, aonde eu estava desacordada numa cama de hospital, e ela me manda uma mensagem, ela é casada, mora em Bragança Paulista e eu moro em Atibaia. E ela fala assim: mãe, eu tive uma revelação de você desacordada numa cama de hospital. E o diabo, eu senti uma presença maligna muito forte, ela falou. E o diabo vai tentar contra a sua saúde. E nós precisamos orar por você. Eu, a Renata, que é a irmã dela, e o papai, nós precisamos entrar em intercessão por você, pela sua vida, porque o diabo vai tentar atacar a sua saúde. Quando ela teve essa revelação, gente, eu acreditei na hora, mas logo depois veio a confirmação que era realmente de Deus, né? Eu tive vários ataques espirituais contra a minha saúde. Eu senti o abalo na minha saúde, inclusive hoje, agora nesse momento, eu estou afastada pelo médico do meu serviço por um procedimento que eu tive que fazer no coração por causa de arritmia, gente. Eu nunca tive problema no coração e tive que fazer um procedimento quase que cirúrgico, né? Parecido com cateterismo. Eu fiz
por conta de um problema cardíaco que eu não tinha, nunca tive. Enfim, já tive vários levantes depois dessa revelação da minha filha contra a minha saúde. Eu quase morri num pronto-socorro, gente. Entrei lá porque eu tava tendo diarreia e vômito e de repente quando eu vi, eu tava numa emergência, tava dando tudo errado na emergência. Parecia que realmente eu ia morrer aquele dia, eu achei que eu ia morrer. Também tem vídeo aqui no canal. Enfim, tudo aquilo se cumpriu, que a minha filha teve essa visão comigo. Agora, a minha filha menor, né? Eu vou contar uma experiência que ela teve espiritual, sobrenatural, inédita aqui nesse vídeo. Ela teve essa experiência por sonho, e o sonho é uma das formas que Deus usa para falar com a gente, tá? Sonhos proféticos, é bíblico, você precisa crer que Deus fala com você através dos sonhos e estar atento a isso. Um dia eu estava aqui, né, depois que minha filha mais velha já tinha casado, tá? Ela tem 2 anos de casada, então foi nesses últimos 2 anos. A minha filha Renata, ela teve um sonho onde ela estava dentro de casa e aqui entrava um homem que ela percebia ser um demônio. Ela percebeu no sonho que era um inimigo. E ele tipo invadiu a nossa casa. E aí nesse sonho ela lembra que ela viu ele invadindo a casa e ela correu pro banheiro com a Rebeca, que é a irmã que já está casada. E ela se escondeu dentro desse banheiro com a Rebeca. E dentro do banheiro com a Rebeca, ela orava para que ele saísse daqui de casa. E eu e o pai estávamos fora do banheiro, ou seja, à mercê daquele ser maligno que tinha entrado na nossa casa. Quando ela acordou, ela falou com a gente a respeito desse sonho. Isso é muito importante dizer. Ela falou antes, né? Antes de acontecer o acontecido, né? Do sonho se materializar na nossa vida, ela contou pra gente. Ela falou assim: mãe, eu tive um sonho e entrava um ser aqui, era um homem que como se fosse um ladrão, mas eu percebi que era espiritual, pensei que era um demônio, e eu corri pra dentro do banheiro com a Rebeca. Só que a gente ficou meio estranhamos no sonho a Rebeca estar com ela, porque a Rebeca tinha casado. Então aquele sonho não poderia se realizar junto com a Rebeca, porque a Rebeca mora em Bragança e não ia acontecer da Rebeca estar escondida com ela dentro do banheiro. E passaram-se 3 dias daquele fato. Aconteceu uma briga aqui dentro da nossa casa entre eu e o Alexandre, e a gente, discussão de casal normal. De repente aquela discussão começou a virar uma briga muito forte. E a Renata, ela começou a chorar e falar: para pai, para mãe. Porque a gente estava um brigando com o outro e um não queria ceder, e aquela coisa espiritual mesmo, que eu acredito que acontece aí na sua casa também. E quando eu percebo que é espiritual, só que eu tenho um problema, gente. Não sei se você também tem esse problema, comenta aqui se vocês têm, porque assim, pra quem não me conhece, quem tá aqui de paraquedas, não é a minha intenção mostrar pra vocês algo que eu não sou. Jamais eu tenho intenção de falar pra vocês que eu sou mega, ultra espiritual, não. Eu conto aqui todos os meus defeitos, todas as minhas fragilidades, porque a Bíblia não esconde isso, gente. Deus não escondeu as fragilidades de Moisés, de Davi, de nenhum dos grandes homens, né, que Deus usou nos patriarcas, né, da história bíblica. Nenhum deles Deus se preocupou em esconder os defeitos, as fragilidades. Não, Deus ele mostra tudo na Bíblia. Por quê? Porque ele sabia que nós iríamos olhar e dizer: não conseguimos chegar nesse nível. Se ele esconde as fragilidades, se ele esconde os pecados, os defeitos, né, desses grandes homens de Deus, a gente ia achar que hoje em dia Deus não ia usar mais ninguém, porque todo mundo aqui tem defeito. E não, Deus sempre foi um Deus perfeito que usou vasos imperfeitos. Isso eu tenho muito claro na minha mente, graças a Deus, né? E eu não tenho assim a pretensão aqui de esconder os meus defeitos de forma alguma, ao contrário. Todas as minhas fragilidades, os meus defeitos, os meus pecados, os meus erros, as minhas mazelas, elas servem sim de testemunho para você que está aí do outro lado e que acha que por conta dos seus defeitos, das suas limitações, Deus não vai te usar. Não. Deus vai me usar do jeito que ele pode me usar, ele pode te usar do jeito que ele usou Abraão, do jeito que ele usou Moisés, do jeito que ele usou Davi, ele pode usar a gente. Elias, né, que foi um homem super usado por Deus, tinha suas fragilidades, tinha suas limitações. Enfim, eu tenho um grande defeito, né? A primeira coisa é você identificar o defeito. Se você não identifica o defeito, você não tem nem como consertar ele. Então pronto, já identifiquei o defeito, já meio caminho andado. E agora eu preciso muito ter
essa frieza de consertar esse defeito, que é o seguinte: como eu e o Alexandre, nós somos crentes, os dois são crentes, então eu acho que ele tem obrigação, na minha cabeça, eu acho que ele tem obrigação de ter a visão que eu tenho espiritual. Quando eu identifico o que é espiritual, eu penso assim, mas ele também é crente. Por que ele não tá vendo o que é espiritual? Foi o que aconteceu. Ele discutia de lá, eu discutia daqui, ele discutia de lá e eu discutia daqui, e nenhum dos dois queria realmente abrir mão da briga. E, de fato, o inimigo estava ali, sabe? Foi coisa assim do cão mesmo. E aí a Renata pega e começa a chorar no meio de nós dois. Ela começa, para, vocês não estão vendo, para. E ela entrou no banheiro, ela catou o celular dela, ela entrou no banheiro porque ela estava passando mal. Quando ela entrou no banheiro, que ela fechou a porta, ela sentou no vaso sanitário e ela começou a digitar no WhatsApp para Rebeca. Rebeca, ora, porque a minha mãe e meu pai estão brigando, que não sei o quê. E ela começa a pedir oração para Rebeca no celular, dentro do banheiro. E aí, quando ela começa a pedir a oração pela Rebeca, e a Rebeca lá do outro lado começa a responder, ela lembrou do sonho, que ela estava escondida dentro do banheiro, junto com a Rebeca, enquanto o diabo estava lá fora tentando atacar a gente. Naquele momento ela parou e falou, o sonho está se realizando, mesmo com a Rebeca longe. Foi a pessoa que ela pensou em mandar mensagem na hora para pedir ajuda. E na hora que a Rebeca respondeu, que ela entendeu que ela estava junto com a Rebeca naquele banheiro, ela tomou um susto e lembrou, ela falou, o sonho. Então as duas começaram a orar, e ali aquela briga foi se apaziguando, e aí, de repente, quando tudo se apaziguou, ela virou para mim e falou, mãe, lembra do sonho que eu tive? Porque o que aconteceu não foi normal, né? A gente se dá muito bem, eu e o Alexandre, né? A gente é um casal bem infantil, assim, de brincar o tempo todo, sabe? É muito comum, todos os dias a gente tem crise de riso, gargalhada. Não é um casamento tenso para acontecer um trem desse. E naquele dia aconteceu. E aí a Rebeca virou para mim e falou, mãe, você lembra do meu sonho? Quando ela falou, lembra do meu sonho? Eu falei, lembro. Ela falou, então, quando eu entrei dentro do banheiro, eu peguei o meu celular e eu fui pedir ajuda para a Rebeca em oração. Eu falei, ora, porque o diabo tá aqui dentro. E quando a Rebeca respondeu e falou, vamos orar? Ela falou, eu lembrei do meu sonho. Então o sonho se realizou. Ela estava com a Rebeca trancada dentro do banheiro, lutando contra o inimigo que estava lá fora, lutando contra a gente. Uma outra coisa que aconteceu com essa mesma filha minha, Renata, que teve o sonho, foi o término do namoro dela. Quem acompanha a gente no Instagram, acompanha a gente há algum tempo aqui, sabe que minha filha namorava um rapaz há 3 anos e ela já estava noiva desse rapaz. A gente começou a ver as coisas do casamento. Ela disse que Deus falou que não, que Deus mandou ela terminar o namoro gostando do menino. Eu perguntei, filha, você gostava dele? Tem certeza que você não perdeu o encanto? Não, mãe. Eu terminei gostando. Eu terminei com ele, querendo casar com ele. E eu perguntei para ela algumas coisas, né? Para saber o que estava acontecendo. Eu falei, filha, foi alguma profecia? Alguém veio com alguma profecia e falou para você terminar? Porque isso acontece muito no meio cristão, né? Quanta gente não casou errado ou não deixou de casar com quem poderia ter casado por causa de profetada. Acontece muito no nosso meio. A minha preocupação era essa. Eu falei, quem sabe ela não está caindo numa profetada, né? Perguntei, filha, Deus usou alguém para falar com você? Ela disse, não. Deus falou comigo. Deus falou comigo, diretamente comigo. Essa mesma filha minha que teve o sonho, disse que Deus falou com ela que ela deveria terminar esse namoro, esse noivado. E ela fez isso, terminou o noivado mesmo sem ela querer fazer isso. A alma dela queria ficar com o rapaz, queria casar com ele. Mas Deus falou no espírito dela que ela deveria terminar e ela terminou. Então, concorda comigo que para você tomar uma decisão dessa,
você precisa ter, além de muita maturidade espiritual, você tem que ter muita convicção daquilo que você ouviu. Você tem que ter muita certeza daquilo que você ouviu. Como você sabe que Deus falou com você? Muitos de vocês perguntam isso para mim sempre. Como você sabe que Deus falou com você? Ele fala no seu ouvido? Ele fala na sua mente? É uma voz audível? É no coração? O que que é? Muito simples. Deus fala no espírito. Deus é espírito. E você também tem um espírito. Então o Espírito de Deus, ele fala com o seu espírito. A Bíblia diz que o Espírito testifica. Entendeu? Então é uma testificação, ou seja, espírito com espírito. E como que é isso na prática? Porque falar isso é muito lindo, mas e na prática? Como eu sei que Deus está falando no meu espírito? É muito parecido com a sua mente. É muito parecido. Porque o seu espírito está dentro de você. Assim como a sua alma está dentro de você, né? E a sua alma são os seus sentimentos, que vem, parece que da mente, parece que do coração, né? Às vezes você sente alguma coisa, dá até uma dor aqui no coração, mas não é o seu coração de verdade, de fato. O seu coração só bombeia sangue para o seu corpo. Mas é a sua alma, os seus sentimentos, ele está aqui dentro de você. E no espírito é a mesma coisa, o espírito está dentro de você, o seu espírito está dentro de você. E Deus, ele vai falar no seu espírito. Deus pode falar com você através de alguém, Deus pode falar com você através de sonho, Deus pode falar com você através de uma voz audível? Pode, claro que pode. Mas geralmente será no seu espírito. E é por isso que é tão importante a gente ter práticas espirituais, porque isso vai treinando a gente. Quando você é batizado com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, você está edificando você mesmo. Você está edificando não a sua carne, não a sua alma. Você está edificando o seu espírito. Então, você falar em línguas na oração, você orar em línguas, é muito importante. Porque você vai estar mexendo com o lado espiritual, com o Espírito Santo dentro do seu espírito. E isso vai fazendo com que você tenha uma sensibilidade maior para identificar o que é a sua alma e o que é o seu espírito. Sabe? A alma, muitas vezes, ela é, vucu-vucu, uma bagunça. É eu brigando com o Alexandre, é a alma. É a alma, sabe? O calor da emoção, a raiva, o amor, o ódio, a revolta, tudo isso é alma, sentimento. Agora, o espírito é diferente. O espírito é diferente. Às vezes, você se entristece e você sente que a sua tristeza não é na alma, é no espírito. Aí você pode ver. Às vezes você está fazendo algo que entristece o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus entristece e testifica com o seu espírito aquela tristeza, e aí você sente aquela tristeza. Sabe? Muitas vezes você sente uma alegria e você sabe que não é uma alegria da alma, porque às vezes a sua alma está triste, você tem motivos para chorar, mas você entra na igreja, a presença de Deus, aquele mover do Espírito Santo e você sente a alegria no espírito. A sua alma está triste, mas o seu espírito está alegre. Então existe diferença entre um e o outro, só que os dois estão dentro do seu corpo. Então é muito fácil que você se confunda entre esses dois. Você precisa ter experiências. Você precisa perder tempo tendo as práticas espirituais, lendo a palavra. Quando você está lendo a palavra, você está alimentando o seu espírito, sabe? Então, quando você ora em línguas, você está edificando o seu espírito. Então, quando você mexe com o seu espírito, quando você trabalha o seu espírito, você começa a ter um pouco mais de discernimento e sensibilidade para saber o que é o espírito e o que é a alma. E isso que minha filha sentiu, que é ouvir Deus falar no espírito, para mim hoje isso é muito comum de eu identificar. É muito comum. Mas para quem está começando com as práticas espirituais, às vezes pode ser um pouco confuso. É como se fosse a sua mente. Mas uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: geralmente, quando Deus fala com você no seu espírito, Ele fala coisas que você não falaria com a sua mente. São o conteúdo da mensagem. Aquilo que Ele fala são coisas que você faz, uau, isso não viria da minha mente, sabe? Deus, quando fala comigo, geralmente Ele fala coisas que impactam a minha vida, são direcionamentos, respostas que eu falo, não viria da minha mente, eu não teria uma mente tão fértil a ponto de inventar uma resposta dessa, sabe? Geralmente é isso, o conteúdo da mensagem.
é muito forte, é muito revelador, né? E então isso é uma dica para você que ainda está tentando começar a aprender a identificar a voz de Deus. É uma convicção. A melhor palavra que eu encontro para identificar quando Deus fala com você é que quando ele não fala você não fica assim, eu acho que é isso, eu acho, talvez seja isso. Não, é uma convicção. Ele fala com certeza. Não é uma frase de alguém que não sabe do que está falando. É uma frase assim, ó, pá, é isso, é certeza, sabe? Então é uma convicção. Você tem uma convicção no seu espírito. Tipo, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que falar. Faz isso, fala isso, canta isso, prega isso. É uma convicção. Não é uma voz com dúvida. É uma voz que te dá um direcionamento convicto daquilo que você precisa fazer. Então esse vídeo já está ficando muito longo. Eu deixo aqui embaixo para vocês deixarem as perguntas, né, os comentários para vocês colocarem suas perguntas para eu fazer um próximo vídeo a respeito desse assunto. Vamos aprofundar cada vez mais dentro desse assunto, tá bom? Também gostaria muito de fazer lives e vídeos de oração. Queria saber de vocês se vocês acham que isso seria interessante aqui no YouTube ou no Instagram, tá bom? Live de oração. Tô pensando muito seriamente em fazer isso e provavelmente pro ano que vem eu quero muito me dedicar mais ao ministério que Deus me deu, né? E aí tratar com vocês da parte da palavra, da parte da oração, da parte do jejum, fazer a coisa completa, sabe? Não vir aqui apenas e jogar alguns poucos alimentos, não. Fazer a coisa mais completa, mais robusta junto com vocês. Coloquem aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Para eu ter mais ou menos uma direção do que fazer. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu curtir que é muito importante, deixe seu comentário que é muito importante, compartilhe esse vídeo com mais alguém que precisa ouvir essa palavra e fique firme em nome de Jesus. Tchau!